egalitarian autocracia voluntaria, autocracia igualitária voluntária. Você tem boas lembranças de sua infância, os anos de formação? Os seus pais, tanto seu pai quanto sua mãe, foram amorosos, pacientes, sofredor, nunca levantaram a voz para criticar, nem a mal para punir, mas com calma lhe ensinaram tudo o que sabes atualmente. Eles pacientemente explicaram por que você tem que ir para a cama às 8, ou por que você não deve bater boca com eles, mesmo que ambos estavam completamente errados. E você tem apenas o maior respeito por ambos. Ou era, enquanto você viver sob meu teto, você vai viver as minhas regras. E você não podia esperar para ganhar sua independência, para que você não tivesse que ouvir-os mais ou fazer as coisas que exigiam. Sua experiência é típica da maioria dos casos nos Estados Unidos, Canadá, Europa, na América, na maioria das sociedades que supostamente permitem o pensamento livre. Todos nós temos o desejo inato de ser livre de opressão e restrições desnecessárias. E então, quando você tinha seu próprio apartamento, seu próprio carro, seu próprio que seja, justamente então os problemas começaram. Seus pais foram apenas substituídos por, entre aspas, agentes do governo, que restringiram sua liberdade, extorquiam-lhe honorários, te obrigavam a participar em procedimentos burocráticos que ainda impendiam no seu dinheiro, tempo e liberdade. Você percebeu e reconheceu que algo estava errado com a sociedade e você simplesmente não conseguia decifrar o que era. Para ajudar você a entender exatamente o que está acontecendo com a sociedade, pense sobre aqueles 11 longos anos de sua indoctrinação pública, eufemisticamente chamados de educação, entre aspas, pública. Ficou traumatizada com a experiência? Houve certos princípios ensinados que você preocupava muito mais do que o diretor? Certos abusos dos escravos, isto é, os alunos pelos proprietários de escravos, os professores e o diretor, que eram moralmente errados e você aparentemente não podia fazer nada sobre isto, mas desejava que pudesse. Ou talvez você fez algo e em seguida foi estigmatizado até o fim daquela doutrinação pública como alguém que causava, um revolucionário ou antissocial. Havia uma razão muito importante para essa doutrinação que eu gostaria de expor-lhe pessoalmente. Eu quero que isso seja uma experiência pessoal particular, só você e eu. Visto que eu não posso estar aí fisicamente, estou usando essa mídia para atravessar toda a extensão do tempo e do espaço. Com todo o meu coração e toda a minha mente, eu investi toda a minha alma e meu poder nesse documentário. Então eu vou estar 100% honesto com você. Minha intenção é recrutá-lo em uma das mudanças mais revolucionárias e libertadoras para despertar vida na humanidade, e eu mostrar-lhe a porta. Mas você próprio tem que tomar a iniciativa a abri-la. E até recrutei o Morfeu do Matrix. O filme é muito ilustrativo, mas o que nunca foi falado abertamente nele, mas se mostrou apenas dramaticamente, era que há um problema. Meu sucesso depende inteiramente do seu sucesso. Embora que eu usei a alegoria da obra ficcional pelo Warner Pictures, deixe-me segurar-lhe que o que vamos discutir hoje é sério de verdade, e como você reage a essa apresentação será diferente para todos. Mas eu sinceramente garanto que esse trabalho vai ser benéfico e ajudar-nos a todos para obter liberdade pessoal real, algo que você pode palpar, sentir gosto, provar e ver e sentir o cheiro. Porque essa doutrinação, vamos ter um olhar crítico para entender exatamente em que tipo de sociedade em que vivemos. Considere o modelo que nos deu desde a infância pelos 11 longos anos na escola, o que se chama, entre aspas,
o sistema educacional, aos mestres, o diretor e os professores, e os escravos, os alunos infelizes, vítimas da sociedade. A obediência cega à, entre aspas, autoridade foi considerado bom e compensado, ao passo que o pensamento individual foi punido e considerado ruim. Esse modelo que a elite global queria condicionar e doutrinar em sua conduta para ser um bom pequeno robô. Para continuar a decifrar nossa sociedade, para mostrar até qual grau você foi endoctrinado, você poderia me dar uma boa definição de democracia? O dicionário define como entre aspas, governo do povo, uma forma de governo, entre aspas, em que o poder supremo, traduzir força suprema, é investida no povo e exercida diretamente por eles, totalmente falso, ou por seus agentes eleitos sob um sistema eleitoral livre. Isso é apenas parcialmente verdadeiro, mas em sua maioria falso. A democracia é entre aspas, governo do povo por um pequeníssimo grupo de pessoas, a classe dirigente suprema que dirige pela força. Não é entre aspas, governo de todas as pessoas por todas as pessoas. Há apenas 594 congressistas e por volta 195 milhões de pessoas que vivem no Brasil. Calculando, isso representa 0,0003% das pessoas. Eles estão dominando o que dizem, entre aspas, governando aos outros 99,9997%. Isso não é democracia, mas aristocracia, domínio do elite. Agora, isso nos leva a uma questão ainda mais fundamental. O que é, entre aspas, governo? A explicação do dicionário é totalmente inútil, pois o que você entende sobre, entre aspas, governo é o que você pensa ele é, independentemente se entre aspas, governo realmente existe ou não, determina e tem determinado nossa sociedade há milhares de anos. Eu quero saber o que você realmente acha que entre aspas, governo é. E vamos continuar nossa discussão. A influência da grande mentira de, entre aspas, governo está em toda sua volta, até mesmo nessa mesma sala. Pode vê-lo quando olha para a janela, quando liga a televisão. Pode senti-lo quando no trabalho. Eles pregam governo, entre aspas, nas igrejas. Foi doutrinado para pagar a extorsão que eles chamam de imposto. E o mundo que eles inventaram séculos atrás para te enganar e esconder a grande verdade. Qual verdade? Que você é um escravo, não figurativamente, mas literalmente. E você, como todo mundo, nasceu sobre um jugo, nasceu e vive numa prisão, onde as barras são invisíveis. Não pode tocar, nem palpar, nem sentir o cheiro, nem perceber o gosto. Uma prisão para sua mente. Essa é sua mente. É o único lugar onde existe entre aspas, governo. Essa é a prisão construída para você e toda a humanidade pela aristocracia, ou elite global, ou classe dominante. Eles dominam sobre você e toda a humanidade e têm-no feito há milhares de anos com a falsa ideia que existe entre aspas, governo. Uma vez que convencer a sociedade que entre aspas, governo existe, depois possibilita controlar as populações do mundo e se torna um procedimento muito simples. Às vezes é necessário mudar a face do, entre aspas, governo de uma forma para outra e colocar um nome diferente, monarquia, democracia, república, de modo que a participação percebida é aumentada ou reduzida, mas ainda assim o controle continue. Então, o que é entre aspas, governo?
governo, entre aspas, é a crença popular, mas totalmente falsa, de que um homem ou mulher mortal, ou um pequeno grupo de homens ou mulheres mortais, possuem poderes sobre-humanos, místicos, para se pronunciar sobre o conjunto da sociedade ou humanidade pela força e a violência. Esses poderes místicos não são possuídos pelo resto da humanidade, que é supostamente, misteriosamente, eles são derivados de rituais políticos, tais como, entre aspas, eleições. Mas todo mundo deve acreditar que esse poder vem do povo, aqueles que nunca possuíram esse mesmo poder. Você anda vivendo na terra dos sonhos. Deixe-me apresentar-lhe a vida real. Você pode achar que é difícil acreditar que você foi enganado, mas se livre da inércia mental, porque ela só irá dificultar sua descoberta da verdade. Você provavelmente está pensando, mas como todo mundo poderia os meus pais, minha família, amigos e meus antepassados ter ensinado-me o que é uma mentira enorme? Isso é fácil de explicar. Primeiro, não obstante, essa não era a primeira vez que é mentirem para ti, e ainda você foi também ensinado a promover essa mentira. Lembre-se da primeira vez que percebeu que o conjunto da sociedade, seus pais, sua família e amigos mentirem para você sobre Papai Noel e o coelhinho da Páscoa e a fara do dente, e assim por diante. Por isto, não se surpreenda que a elite global ande fazendo lavagem cerebral e fazem com que todos perpetuem a mentira sobre o, entre aspas, governo, a fim de obter controle sobre você, os outros 195 milhões de pessoas no Brasil e o resto dos 7 bilhões de pessoas no mundo. Cuidado com a inércia mental. Lembre-se de que a sua resistência na infância, antes de finalmente aceitar que você foi enganado com a mentira do Papai Noel, o coelhinho, etc. Em segundo lugar, lembre-se que apenas algumas décadas atrás, todo mundo se acreditou a popular, mas falsa crença de que o mundo era plano. E também não foi há muito tempo que todos acreditavam que a Terra era o centro do universo. Foi um desafio difícil lutar contra essas crenças popularmente mantidas, mas totalmente falsas, da humanidade e substituí-los com a verdade, quando havia poucas pessoas com segundos interesses. Porém, a mentira do, entre aspas, governo tem perturbado a humanidade por milhares de anos. Além disso, há uma diferença enorme entre uma ideia falsa que vem do aprendizado da humanidade e uma fraude deliberadamente perpetrada contra o povo para enganar e manter o controle, onde nenhum controle é justificado nem desejado. No entanto, reconhecemos quem fica a ganhar da mentira para manter a crença nessa grande mentira. Todos os políticos através do mundo, todos os contribuintes para partidos e os políticos, todos os agentes de fiscalização, os policiais locais, estaduais, federais, agentes da Receita Federal e outros órgãos públicos, entre aspas, e todos os outros usurpadores, todos aqueles que recebem uma mixeria, beneficiários da Previdência Social, militares, funcionários, entre aspas, governamentais, ou os que, em troca da liberdade pessoal real e um salário de verdade, mas o grupo mais influente são os donos do jornal, rádio, TV e verdadeiros usurpadores da elite global, sedento de poder. Pois, se a grande mentira é desmascarada, então eles têm tudo a perder. Seria impossível estabelecer controle global totalitário da nova ordem mundial. Ninguém reconhecesse o seu poder
mais. Agora, você pode ver quão importante isso é, porque precisamos de solidariedade mútua, milhões em união mútua contra esses apenas centenas de milhares de usurpadores. Existem pelo menos 190 milhões de pessoas só no Brasil quem quer liberdade e ser deixado em paz, que estão cansados de assédio moral injusto da classe dominante. Como você derrota um tirano? Juntar esforços para enfrentá-los, para que eles percebam que a sociedade não permite mais o seu comportamento vil. Então, se você se sente desconfortável, não deixe que te incomoda, e não culpe seus antepassados. Essas pessoas simplesmente pensavam que era melhor ser confortável do que compreender a verdade. Quando se trata de enfrentar um valentão, algumas pessoas simplesmente estão com muito medo. És um buscador da verdade ou do conforto? Essa sensação de desconforto vem de porque você se sente impotente para agir contra a grande mentira, e é de se esperar. Se você está disposto a continuar, eu prometo a você, isto é o máximo desconforto que vai sentir. No entanto, você tem permissão total para sentir indignadíssimo por ser enganado todo esse tempo, porque a grande mentira tem sido usada para esconder a verdade aos seus olhos, para cegar. E eu recomendo usar essa indignação para uma boa causa, encaminhando esse documentário para tantas pessoas como puder agora. Use Twitter, Facebook, YouTube, por exemplo. É uma ótima maneira para ajudar a aliviar essa raiva de uma forma saudável. Agora, vamos analisar a definição de que se chama, entre aspas, governo. Hey, an alien! Yes, I have travelled across space to check on the progress of your species. Cool. Shall I take you to our leader? Your what? Our leader, the guy in charge. The guy in charge of what? Well, in charge of everything. You have one guy in charge of everything? No, he's in charge of government. What is government? Well, government makes the rules for us. It tells us what we can do and what we can't do. So is government really smart? They come up with wise rules for you to follow? Well, mostly. But some of its rules are really stupid. Do you disregard those rules? No, we have to follow the rules, even if they are stupid or we disagree with them. Government punishes anyone who disobeys the rules. So you are slaves to government? No, it's not like that at all. Government works for us, the people. It serves us. We're the boss. It tells you what to do, and it punishes you with violence if you disobey it, and yet you're its boss? Yeah. But there are some things government does that you don't like. Well, yeah, not everything government does is popular, like spending on wars, for example. What is a war? It's when government basically spends the people's money on weapons and soldiers and then sends them over to the other side of the world to kill a bunch of people over there and destroy their country. I don't like it that government does this. Well, I can see why you might not like that. Have you humans reached the stage where you generally consider stealing, enslaving, and killing each other to be bad things? Oh yeah, we know that. Don't steal, don't attack, don't assault. But you give money to government and they use it to kill people. Well, yeah. But government does good things with tax money as well. Why don't you stop paying for the things you don't like and only pay for the good things it does? No, we can't do that. You can't just decide to stop paying taxes because the rules say that everyone has to pay taxes. But the rules come from government though, don't they? Yeah. So government made a rule which says that everyone has to pay them money.
So everyone pays taxes because if they didn't, government would punish them using violence? Well, yes, but most people don't mind paying taxes. Most people feel obligated to pay taxes and obey government laws because it's for the good of society. Society needs government, and that means we all have to pay taxes. So just to make sure I've got this straight, government makes the rules and you feel obligated to follow the rules, even the ones you don't like, and it tells you what to do and threatens to punish you if you don't do what it says, and it uses some of the money that it's taken from you using threats of violence to pay for things you don't like and actually think are immoral, like mass murder. Yeah, but we can ask it to please tell us to do smart things, and please don't take our money and use it to kill people. We're allowed to ask them to tell us to do what we want them to tell us to do. Are you guys just scared of this thing? Is government some huge monster that can just squish you at any moment if you disobey? No, government isn't a monster. Well, what is it then? Could you draw me a picture of it? Government isn't really the sort of thing you can draw a picture of. Maybe you could take me to it. Where is government? You mean the building? Government is a building. No, but the politicians who make up the government have buildings they work from. So government is a group of these politicians? Yeah. Okay, so what species are these politicians? Well, they're human. Like you? Yeah. So politicians are humans and they're government. You're a human, but you're not government. No. So it's the politicians, they're the ones that boss the rest of you around and make you do things you don't want to do and take your money using threats of violence. But even though you're all humans, you're not allowed to boss them around and take their money? No, they'd put us in a cage if we did that. But look, it's not like the politicians can just do whatever they want. Like, a politician can't just come up to me on the street and make me give him money. They can't do that. Politicians can only do things like that in their job, when they're working for government. Oh, so politicians aren't government, they just work for government. Yeah. Okay, so government isn't a monster, and it isn't a building, and it's not politicians, it's something else. And it employs politicians, who are just regular humans, who get to order everyone else around and take their money. How does a regular human become a politician? Well, that's the great thing about our government. It's a democracy, and that means that the people actually have the power, because we get to decide who among us get to be the politicians. We get to vote. And if a politician starts doing things we don't like, we can just replace him with someone else at the next election. So the people that get chosen to be politicians only get to boss people around and take their money for a short time, and then they go back to being regular humans? Exactly. That sounds like a powerful position to be in. But if you get to choose who does that, I assume that politicians are always the wisest, most honest, caring and respected people among them. Well, no, not really. I wouldn't say politicians are known for being honest, or wise, or caring. And they're certainly not the most respected people among us. Come to think of it, most politicians are lying, power-hungry crooks. The ones you chose? Yeah, they're always doing things we don't like. They use taxpayers' money to enrich themselves and their friends, and they never keep their promises to voters. They've been caught stealing and lying and taking bribes, and they mostly do what the big corporations want. Yeah, they're always doing stuff like that. They're completely corrupt. They're a bunch of lying crooks. But you said that most humans know that stealing and beating each other up and killing are wrong. And you said that you have the power because you can change who's in charge.
So why don't you just replace the lying, thieving, murderous, crooked politicians with some regular people? Well, we don't try to elect lying crooks. It just always turns out that way. But we have to have a government because some humans are nasty and might kill or enslave or steal. Civilization just couldn't survive without government. Let me get this straight. Because you're worried about the small number of nasty people that are willing to kill, enslave and steal, you think it's necessary for your survival to have a system where some humans among you, for a short while, get to call themselves the government, and they get to order everyone else around like slaves and, if they want, commit mass murder overseas, using money they stole using threats of violence. Politicians get to kill, enslave and steal, because if they didn't, someone else might? And you try to elect good, honest people to be politicians, but what happens every time is that the people you elect turn out to be corrupt, evil, lying crooks. That's your system. Yeah, that's pretty much government. Agora, vamos analisar a definição de que se chama, entre aspas, governo, item por item, para lhe mostrar como realmente é precisa e verdadeira essa definição. Governo é uma crença popular, mas totalmente falso, de que um homem ou mulher mortal, ou um pequeno grupo de homens ou mulheres mortais, possuem poderes sobre-humanos místicos que eles eufemisticamente chamam de autoridade, para se pronunciar sobre conjunto da sociedade ou a humanidade pela força e violência. E esses poderes místicos não são dados para o resto da humanidade, apesar de políticos aleguem derivar sua, entre aspas, autoridade do povo. Portanto, só posso supor que supostamente, misteriosamente, esses, entre aspas, poderes são derivados de rituais políticos tais como eleições, porque se espera que todo mundo acredite desse poder vem do povo, aqueles que nunca jamais possuírem esse poder. Essa crença é muito popular entre as massas da lavagem cerebral. Quase todo mundo acredita, uma vez na sua vida, que existe um, entre aspas, governo, incluindo você até agora. Uma crença falsamente sustentada. Vamos supor que um cientista maníaco conseguiu usar a hipnose em massa para fazer com que todos se esqueçam de que qualquer, entre aspas, governo nunca existisse. A Receita Federal iria enviar notificações ou a polícia acender as luzes e sirenes e todo mundo iria simplesmente ignorá-los. Em outras palavras, entre aspas, o governo se baseia na crença de todos na mesma, a fim de tomar o poder, você ou dá. Você abre mão a seus direitos para que os valentões podem cometer assédio moral. Essa criança é igual a uma luva, sem vida, a não ser que se veste as luvas. E chegou a hora de jogar as luvas no lixo. Assim que ninguém acredita nele, ele desaparece como lenda urbana. Isso significa que entre aspas, governo não existe, nunca existiu e nunca vai existir assim. Portanto, a crença em que é totalmente falsa. Possui poderes super-humanos místicos. A alegação que entre aspas, governo deriva sua, entre aspas, autoridade do povo. Mas como isso poderia ser verdade se as pessoas não têm o poder para extorquir dinheiro, nem forçar sua vontade sobre outrem, para matar, sequestrar, roubar, furtar? Se ninguém reconhecesse que se alega como, entre aspas, autoridade, a 0,0003% das pessoas deixariam usurpar controle total. Eles só têm o poder que nós o permitimos usurpar. Nada mais. Por favor, observe que uma ditadura é entre aspas, governo em que o domínio absoluto do poder pela força é exercida por uma pessoa ou um pequeno grupo de pessoas que exercem o poder absoluto, especialmente aqueles que têm absoluto controle irrestrito em um governo, poder ou controle absoluto, imperioso ou
autoritário. Essa é a definição exata de todas as formas de, entre aspas, governo. Governo pela força. Todo brasileiro sofre da crença errada de que a ditadura começou com o golpe dos militares e que terminou com o advento das, entre aspas, eleições democráticas. Esses poderes místicos não são dotados para o resto da humanidade, aos 99,9997%. Considere na Constituição dos Estados Unidos, que é a base da maioria das constituições do Oeste, tem a afirmação de que o Congresso terá o poder de estabelecer e recolher impostos, direitos aduaneiros, impostos e tributos. Onde é que esse poder mágico vem? Só porque ele foi escrito em um pedaço de pergaminho algumas centenas de anos atrás, por pessoas que já deveriam estar decompostas agora? Esse deveria ser pergaminho mágico, ou tinta mágica, porque certamente não era nós, os povos do mundo, nem do Brasil, porque extorsão não é um direito que é auto-evidente. Desde quando eu poderia assaltar um banco a fim de dar aos pobres? Ou quando foi um roubo legalizado para que eu pudesse dar dinheiro para as pessoas que eu considero mais merecedor? Como essa suposta, entre aspas, autoridade não é derivada do povo, então supostamente, misteriosamente, ele é derivado dos rituais politicais, tais como eleições. Incríveis essas eleições não são? Isso me leva à minha próxima série de perguntas. Você foi consultado para determinar que tipo de, entre aspas, governo que você queria, ou se você mesmo até queria qualquer tipo de governo, mesmo que você pode nunca ter considerado que nunca houve um período que não havia uma ditadura no Brasil ou do país onde você reside. Eu sinto que é minha responsabilidade de informá-lo. Você nasceu sob uma ditadura. Você vive em uma agora, e a menos ela mude, seus descendentes morrerão sob essa ditadura. Agora você consegue considerar juntos o sistema político no país onde você reside? Parece que todos os sistemas do mundo estão, entre aspas, quebrados ou falhando, que não há nenhuma maneira real de se aproximar da classe dominante que não seja pedir sua permissão. Observe a linguagem da Constituição dos Estados Unidos como exemplo, entre aspas. O Congresso, lembre-se os 545 pessoas em Washington D.C., a partir do Congresso 113, não fará nenhuma lei restringindo o direito das pessoas de petição ao governo para reparações de injustiças. Que linguagem audaciosa! Como magnânimo da classe dominante, os proprietários dos escravos. Se você acha que o sistema político não está funcionando para você, então você pode pedir a permissão dos proprietários de escravos para fazer alterações, mas até que a classe dominante fizer qualquer alteração, mesmo se decide fazê-la, você ainda é obrigado a suportar o abuso. Entretenha por um momento a possibilidade de que o sistema não é, entre aspas, quebrado, nem está falhando, mas fazendo exatamente o que seus criadores projetaram: fazer uma barreira e impedimento para manter os escravos longe dos proprietários de escravos. Ao passo que reconhece que no mundo corporativo, se você está trabalhando em um trabalho que não cumpre as suas expectativas, você despede o seu patrão e contrata com outro ou abre seu negócio próprio. Em um mercado livre de trabalho, você pode mudar imediatamente e em qualquer momento, porque não há opção do mercado livre no sistema político e porque alegam que você não está permitido ao excesso para mudar isso. Só que todos os homens são dotados pelo seu Criador de certos direitos
inalienáveis, que entre eles estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Em nenhum lugar está mencionado extorsão como um dos direitos inalienáveis. Agora, reconheça a falácia da linha de pensamento, que um pouco de extorsão é necessário para o bem comum. Se o povo permitir qualquer extorsão, então não há nada para impedir a decisão da aristocracia por final extorquir tudo, que deixaria o brasileiro em uma situação pior do que a sobre os portugueses. Na verdade, o percentual que Portugal cobrava era uma fração minúsculosa de que o Congresso, entre aspas, está cobrando atualmente. Agora, a declaração de independência dos Estados Unidos continue. E para assegurar esses direitos, os governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes de consentimento dos governados. Um conceito totalmente falso. Entre aspas, governo não tem autoridade, entre aspas, para ameaçar de violência, porque os governados não possuem esse direito ou poder. Entretanto, reconhece a afirmação corrigida. Entre aspas, governos são instituídos entre os homens, derivados seus poderes aparentemente abusivos, a indoctrinação em massa ou alucinação em massa dos governados. Onde há ameaça de violência, não há liberdade. Isso se chama uma ditadura. No entanto, a solução é fornecida, que é sempre que qualquer forma de, entre aspas, governo se torna destrutiva de tais fins, a fim de formar uma união mais perfeita, estabelecer a justiça, assegurar a tranquilidade interna, prover a defesa comum, promover o bem-estar geral e assegurar as bênçãos da liberdade para nós mesmos e nossa posteridade. Veja a solução. E é seu direito, é seu dever de abolir tais governos e instituir novos guardiões para sua futura segurança, muito simplesmente os 195 milhões de pessoas no Brasil precisam jogar fora o velho, ultrapassado, entre aspas, governo, porque governo não existe e governo não possui o poder para extorquir dinheiro. Governo é apenas uma crença falsa, uma superstição. E de acordo com a declaração de autoridade do governo, independência vem de nós. Então a hora é de revogue a licença do Congresso. Esse trabalho é inspirado no trabalho intuitivo por Larkin Rose, The Most Dangerous Superstition, a superstição mais perigosa, 2011. Eu recomendo a seus mais profundo tratado sobre esse assunto tão importante. Existem basicamente dois tipos de pessoas que inicialmente se opõem à mudança do sistema. Pessoas que têm considerado as opções, mas tendo informações falsas ou lavagem cerebral da sociedade, deixam muitas pessoas com medo de mudar para um sistema verdadeiramente livre. Por quê? Porque eles têm medo de um possível roubo de um criminoso na rua, mas foram ensinados a ignorar os bilhões ou trilhões extorquiados sem falha anualmente de, entre aspas, governo, dependendo de qual país eles estão no momento. E estão com medo com um possível assassinato ou ameaça à sua saúde, mas parecem ignorar os 260 milhões de pessoas dizimadas no século passado, no início desse século, por causa de governo. Ainda ignoram os fatos de substâncias tóxicas que o governo deliberadamente ordena colocar em nossa comida e água e ar para reduzir a população e reduzir a fertilidade. Eu prefiro antes uma possibilidade minúscula de perigo particular que uma garantia de perigo de governo. E qual é o custo da liberdade?
combate? Quantos crimes reais são cometidos porque as pessoas instáveis reconhecem que os de governo, entre aspas, roubam, cometem fraude e assassinato? Por que não eles? Washington D.C. é o capital do assassinato. Todos os dias há drones, veículos aéreos não tripulados de combate, que o governo use e ameaça. Eles ameaçam-nos com escutas, invadem a nossa privacidade em todos os seus telefonemas, mensagens de texto, torpedos e de e-mail, etc. E a porcentagem de mortes que ocorrem numa parada rotina no trânsito pelos bandidos governamentais é muito maior ameaça que um pequeno risco de um criminoso solto na rua. Por favor, me prove que o uso de governo totalitarista é melhor que um verdadeiro governo autônomo. A mentira que é a desculpa para afirmar a, entre aspas, necessidade de governo totalitarista chegou a seu fim. Agora, outro grupo nem sequer considerou a possibilidade de mudar o sistema, embora que tenha se incomodado por ele há muito tempo. Deixe-me dizer-lhe que a Autocracia Igualitária Voluntária não é. Algumas pessoas podem confundir com uma olhada superficial que a Autocracia Igualitária Voluntária é pensar que é anarquia. Deixe-me dizer-lhe porque é uma análise falsa. A anarquia significa nenhuma regra ou ninguém governa, mas toda pessoa normal já é autogovernada para não matar, roubar ou cometer fraude, não magoar os outros, pelo menos intencionalmente. É nato de ser um ser humano. Todo mundo sabe disso. Existem as pequenas exceções de pessoas de mente criminosa anormais que ainda sabem, mas ignorem a moral. Mas, por favor, reconheça, essa é uma pequena fração da população carcerária atual, no lugar onde estão encarcerados a maior população do mundo, nos Estados Unidos. E desses verdadeiros criminosos, existe uma fração ainda menor do verdadeiramente doente mental. Agora, a esmagadora maioria de pessoas na cadeia nos Estados Unidos são aqueles que foram confinados para punir pessoas livres de pensamento independente, pessoas que entendem que os impostos são extorsão, ou pelo uso de drogas que não prejudicam qualquer outra pessoa, e outras, entre aspas, violações alegadas pela, entre aspas, mandatos governamentais. Agora, o segundo tipo de pessoas são aqueles que nunca sequer consideraram o conceito de autocracia igualitária voluntária, e para eles fica mais fácil de entender o conceito, porque eles não tiveram interferência de dados falsos anteriores. Então, agora poderemos raciocinar junto. Você realmente acredita que é um pequeno minúsculo, um 10º-milésimo da população brasileira, baseado em Brasília, que é quase 100% sempre tiverem acesso à riqueza toda a sua vida? E não disse que eram ricos, eles tinham acesso à riqueza. Os que nunca conseguirem manter um orçamento, entre aspas, governamental. Você acha que eles poderiam saber melhor de como administrar suas finanças pessoais, sua empresa, sua família, construir a sua casa ou remodelá-la, dirigir o seu carro? Sabe o que é melhor para você, para comer e beber com suas alergias pessoais, ou gostos e desgostos, composição genética? Sabe que é o melhor para você fazer na sua vida? Você acha que eles ainda têm alguma noção? Então, como poderia qualquer justificação séria de, entre aspas, governo poderia ser proposta? E tem uma ideia original que, tanto quanto posso determinar, nunca foi considerada. Por que o Brasil nunca foi invadido de verdade? Você pensa por um momento que qualquer país consideraria a possibilidade de uma invasão física? Claro que não. Consideremos por um momento a vastidão do Brasil. Seria impossível controlar a população para que
um exército invasor para não perder uma causa do grande território e 2. A dispersão da população, 195 milhões. Esse exército invasor fictício provavelmente poderia dominar as grandes cidades, mas em seguida como eles iriam controlar cada pequena cidadezinha em todo o Brasil? Se a China enviasse toda a população, não seria suficiente para tomar controle fisicamente, quando mentalmente a população não foi subjugada. Assim, considerar, portanto, que assim como a ideia de governo é removida do processo de pensamento, a ameaça dos criminosos também não se sustenta como uma verdadeira justificação da suposta, entre aspas, necessidade de governo. Agora, qual é a solução? É a coisa mais fácil do mundo. É uma série de não cumprimento e não conformidade. Em outras palavras, não faça nada. Pare de pagar extorsão. Sem dinheiro aos chantagistas em Brasília. Bem, a de Brasília ainda arrumaria dinheiro a partir do nada. Mas no caso do estado onde você mora e o que se chama prefeitura serão interrompidos. Pare de pagar mais dinheiro. Eles não conseguirão discutir sobre seu dinheiro se todo mundo se juntasse e para de pagar. Pare de pagar mais um centavo para a Receita, ou ao Estado, ou à Prefeitura. Não existe tal coisa como um imposto, mas apenas extorsão. E não se preocupe que o, entre aspas, governo não vai ter dinheiro. Quando eles têm que negociar para a continuação dos projetos que nós, o povo, aprovar, o dinheiro vai estar lá. Mas sobre o Congresso, quando não conseguem extorquir dinheiro, em seguida o Congresso irá cumprir uma das poucas responsabilidades legítimas, que é imprimir o dinheiro da nação, totalmente livre de um banco central. Para dar uma ideia, nos Estados Unidos os recursos obtidos com a extorsão é medida em centenas de milhões, mas a Federal Reserve criou do nada mais que 33 trilhões nos últimos anos, e cada mês que passa são acertados dezenas de bilhões. Pensa que existe justificação para cobrar extorsão quando o, entre aspas, governo pode simplesmente fornecer tudo para a população sem juros? O tempo do esqueminha do Banco Central se esgotou. É hora de dizer adeus para sempre. É hora de usar o seu dinheiro para o que você quer que ele seja gasto, para o bem da humanidade. Chegou a hora de sacudir os grilhões da escravidão que nós permitimos a ser colocados em nós mesmos. Desde que deixamos-nas ser colocadas, nós podemos facilmente tirá-los de novo. Agora é a hora. O Brasil acordou. Agora é a hora para a verdadeira liberdade. Liberdade de roubo governamental. Liberdade de extorsão governamental. Liberdade de intimidação governamental. Liberdade de assédio moral governamental. Diga aos que cometem assédio moral que há muito poucos deles em relação aos milhões de nós. Muitas pessoas se perguntam que tipo de resistência nós encontraremos. Depende de nossa postura unida. Há mais que 195 milhões de pessoas no Brasil. Se apenas um não tão ambicioso 5,5% da nação se manifestarem, serão mais que 10 milhões de pessoas em comparação com os 594 membros do Congresso e cerca de 50 mil fiscais da Receita Federal. Mais que 10 milhões contra 50.594. Como chegamos a uma pequena pulga nos mandando em o que fazer? Não, pulga não. Um piolho. Tira-o com sua mão e proíbe-o a sugar mais de nosso sangue. Consequências. Haverá necessidade de liderança? Liderança real? Claro. Será que tudo que se chama governo virá paralisar? Claro. Mas em seguida serão implementados sistemas verdadeiramente voluntários de contribuições reais. A estrutura atual do presente do governo não é o problema, mas a ameaça
ameaça de violência por descumprimento. Essa ameaça de violência é o que invalida o, entre aspas, governo. Se aqueles no, entre aspas, governo quer negociar situações semelhantes, sem ameaça de violência para fazer contribuições para os professores da rede pública, serviços essenciais como água, esgoto, coleta de lixo, etc., então poderíamos fazer um acordo. Além disso, com o pagamento integral diretamente a esses serviços, os funcionários vão ver quase uma dupla em sua remuneração. O custo para esses serviços serão drasticamente reduzidos. Alguns ex-funcionários de governo terão que aprender uma profissão de verdade, mas aquilo será justa recompensa para vender seus irmãos e irmãs como escravos. No entanto, grande parte da antiga estrutura conseguirá continuar apenas com a eliminação das ameaças de violência, como os escravos tornem-se os verdadeiros mestres e conquistarem a verdadeira liberdade. E como lidaremos com as fronteiras dos países? Vamos negociar representantes reais para tratar de assuntos estrangeiros. Sem os trilhões à sua disposição, toda a tortura e assassinato de estrangeiros e assassinato em massa de outros seres humanos, chamado de guerras, de nossos irmãos e irmãs nas extremas de parte do mundo, terminará abruptamente e todos os soldados vão voltar para casa ajudar a fazer a transição bem-vinda. Democídio matou mais pessoas do que qualquer outra coisa do século XX. Eu recomendo o documentário feito pelo Alex Jones sobre democídio em seu canal do YouTube, The Alex Jones Channel, ou em prisonplanet.com. Cada dia que passa sem a sua ação, ou melhor dito, empecilho à ação, é mais um passo para menos liberdade e mais morte e destruição aos nossos irmãos e irmãs, outra humanidade, pais e mães, e filhos e filhas com as mesmas aspirações que você e eu tenho. Filhos e filhas com as mesmas aspirações que você e eu tenho. É tempo para os 195 milhões de pessoas no Brasil dizer a Brasília, ao Congresso: vocês não estão mais nossos mestres. Nós, o povo, somos dotados pelo Criador de direitos inalienáveis, que entre esses estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. E quanto o, entre aspas, governo está em causa, é diametralmente oposta a esses direitos garantidos, e todo empecilho à liberdade será abolido. Congresso, a sua licença é para presente revogada. Será que essa transição vai ser assustadora? Claro que sim. Os fundadores nos Estados Unidos lutaram contra o maior império do século. Estamos fazendo mais ainda mesmo. No entanto, temos algo que eles não tinham: a internet. E um entendimento mais claro que nós não precisamos de violência, nem ameaça de violência para atingir a nossa liberdade. Nós nem sequer precisamos de uma revolução. O problema não está em Brasília ou em Washington, D.C., mas está em nossas mentes. Os fundadores, tanto brasileiros quanto nos Estados Unidos, fizeram uma excelente experiência de liberdade 1.0, mas não foram bem-sucedidos. No entanto, ela nos deu a visão de que precisamos para levar a humanidade à coisa real: liberdade, independência 2.0. Mantenha o foco. Quando você destruir suas placas de seu carro, permanece forte e firme. E cuidado com os negativistas. Eles vão chamá-lo de todos os tipos de coisa. Poderia imaginar o que a mãe de George Washington disse a George? Você pode imaginar a bronca que ela lhe deu? Talvez apenas 5 ou 10% da população vai participar inicialmente, mas outros se juntarão quando eles comecem a ver os resultados. Você pode provar o sabor da liberdade como eu posso? I know you're out there.
I can feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of us. You're afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here to tell you how it's going to begin. I'm going to hang up this phone, and then I'm going to show these people what you don't want them to see. I'm going to show them a world without you. A world without rules and controls, without borders or boundaries. A world where anything is possible. Where we go from there is a choice I leave to you. This is the story of your enslavement, how it came to be, and how you can finally be free. Like all animals, human beings want to dominate and exploit the resources around them. At first we mostly hunted and fished and ate off the land, but then something magical and terrible happened to our minds. We became, alone among the animals, afraid of death and of future loss. And this was the start of a great tragedy and an even greater possibility. You see, when we become afraid of death, of injury and imprisonment, we become controllable and so valuable in a way that no other resource could ever be. The greatest resource for any human being to control is not natural resources or tools or animals or land, but other human beings. You can frighten an animal because animals are afraid of pain in the moment, but you cannot frighten an animal with a loss of liberty, with torture or imprisonment in the future, because animals have very little sense of tomorrow. You cannot threaten a cow with torture or a sheep with death. You cannot swing a sword at a tree and scream at it to produce more fruit, or hold a burning torch to a field and demand more wheat. You cannot get more eggs by threatening a hen, but you can get a man to give you his eggs by threatening him. This human farming has been the most profitable and destructive occupation throughout history, and it is now reaching its destructive climax. Human society cannot be rationally understood until it is seen for what it is: a series of farms where human farmers own human livestock. Some people get confused because governments provide healthcare and water and education and roads, and thus imagine that there is some benevolence at work. Nothing could be further from the reality. Farmers provide healthcare and irrigation and training to their livestock. Some people get confused because we are allowed certain liberties and thus imagine that our governments protect our freedoms. But farmers plant their crops a certain distance apart to increase their yields, and will allow certain animals larger stalls or fields if it means they will produce more meat and milk. In your country, your tax farm, your farmer grants you certain freedoms, not because he cares about your liberties, but because he wants to increase his profits. Are you beginning to see the nature of the cage you were born into? There have been 4 major phases of human farming. The first phase in ancient Egypt was direct and brutal human compulsion. Human bodies were controlled, but the creative productivity of the human mind remained beyond the reach of the whip and the brand and the shackles. Slaves remained woefully underproductive and required enormous resources to control.
The second phase was the Roman model, wherein slaves were granted some capacity for freedom, ingenuity, and creativity, which raised their productivity. This increased the wealth of Rome, and thus the tax income of the Roman government, and with this additional wealth, Rome became an empire, destroying the economic freedoms that fed its power, and collapsed. I'm sure that this does not seem entirely unfamiliar. After the collapse of Rome, the feudal model introduced the concept of livestock ownership and taxation. Instead of being directly owned, peasants farmed land that they could retain as long as they paid off the local warlords. This model eventually broke down due to the continual subdivision of productive land and was destroyed during the enclosure movement when land was consolidated and hundreds of thousands of peasants were kicked off their ancestral lands because new farming techniques made larger farms more productive with fewer people. The increased productivity of the later Middle Ages created the excess food required for the expansion of towns and cities, which in turn gave rise to the modern democratic model of human ownership. As displaced peasants flooded into the cities, a huge stock of cheap human capital became available to the rising industrialists. And the ruling class of human farmers quickly realized that they could make more money by letting their livestock choose their own occupations. Under the democratic model, direct slave ownership has been replaced by the mafia model. The mafia rarely owns businesses directly, but rather sends thugs around once a month to steal from the business owners. You are now allowed to choose your own occupation, which raises your productivity, and thus the taxes you can pay to your masters. Value this time in your life, kids, because this is the time in your life when you still have your choices, and it goes by so fast. When you're a teenager, you think you can do anything, and you do. Your 20s are a blur. 30s, you raise your family, you make a little money, and you think to yourself, what happened to my 20s? 40s, you grow a little pot belly, you grow another chin. The music starts to get too loud. One of your old girlfriends from high school becomes a grandmother. 50s, you have a minor surgery. You'll call it a procedure, but it's a surgery. 60s, you'll have a major surgery. The music is still loud, but it doesn't matter because you can't hear it anyway. 70s, you and the wife retire to Fort Lauderdale. Start eating dinner at 2 o'clock in the afternoon. You have lunch around 10, breakfast the night before. Spend most of your time wandering around malls looking for the ultimate soft yogurt and muttering, how come the kids don't call? How come the kids don't call? In the 80s, you'll have a major stroke. You end up battling with some Jamaican nurse who your wife can't stand, but who you call mama. Any questions? Your few freedoms are preserved because they are profitable to your owners. The great challenge of the democratic model is that increases in wealth and freedom threaten the farmers. The ruling classes initially profit from a relatively free market in capital and labor, but as their livestock become more used to their freedoms and growing wealth, they begin to question why they need rulers at all. Ah well, nobody ever said that human farming was easy. Keeping the taxed livestock securely in the compounds of the ruling classes is a three-phase process. The first is to indoctrinate the young through government, quote, education. As the wealth of democratic countries grew, government schools were universally inflicted in order to control the thoughts and souls of the livestock. The second phase is to turn citizens against each other through the creation of dependent livestock. It is very difficult to rule human beings directly through force, and where it can be achieved, it remains cripplingly underproductive, as can be seen in North Korea. Human beings do not breed well or produce efficiently in direct captivity. But if human beings believe that they are free, then they will produce much more for their farmers. The best way to maintain this illusion of freedom is to put some of the livestock on the payroll of the farmer. Those cows that become dependent on the existing hierarchy will then attack any other cows who point out the violence, hypocrisy, and immorality
of human ownership. Officers positioned Grant face first on the floor with one officer near his head, a second near his back, and a third officer standing nearby. There appeared to be a brief struggle. Then, a 2-year veteran BART officer stands, draws his weapon, and fires. Freedom is slavery, and slavery is freedom. If you can get the cows to attack each other whenever anybody brings up the reality of their situation, then you don't have to spend nearly as much controlling them directly. Those cows who become dependent upon the stolen largesse of the farmer will violently oppose any questioning of the virtue of human ownership. And the intellectual and artistic classes, always and forever dependent upon the farmers, will say to anyone who demands freedom from ownership, "You will harm your fellow cows." The livestock are thus kept enclosed by shifting the moral responsibility for the destructiveness of the violent system to those who demand real freedom. The third phase is to invent continual external threats so that the frightened livestock cling to the protection of the farmers. This system of human farming is now nearing its end. The terrible tragedies of modern Western economic systems has occurred not in spite of, but because of past economic freedoms. The massive increases in Western wealth throughout the 19th century resulted from economic freedoms. And it was this very increase in wealth that fed the size and power of the state. Whenever the livestock become exponentially more productive, you get a corresponding increase in the number of farmers and their dependents. The growth of the state is always proportional to the preceding economic freedoms. Economic freedoms create wealth, and the wealth attracts more thieves and political parasites, whose greed then destroys the economic freedoms. In other words, freedom metastasizes the cancer of the state. The government that starts off the smallest will always end up the largest. This is why there can be no viable and sustainable alternative to a truly free and peaceful society. A society without political rules, without human ownership, without the violence of taxation and statism. To be truly free is both very easy and very hard. We avoid the horror of our enslavement because it is so painful to see it directly. We dance around the endless violence of our dying system because we fear the attacks of our fellow livestock. But we can only be kept in the cages we refuse to see. Wake up. To see the farm is to leave it.